Saudamos a todos com a paz do Senhor, louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para trazermos mais um tema da Palavra de Deus. Como falamos anteriormente, denominamos esse quadro como momento bíblico para trazer esclarecimento sobre alguns pontos da Bíblia. Queremos trazer aqui 2 versículos para que possamos conversar sobre ele. É Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O outro versículo que nós queremos trazer é aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48, que diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, irmãos, nós queremos trazer aqui para vocês um esclarecimento com relação a este ponto, no qual a Bíblia fala sobre a fórmula batismal. O primeiro versículo que nós lemos, ele trata sobre a fórmula batismal que Jesus Cristo ele passou, que todas as pessoas, primeiro ele fala o ide da pregação, que devia pregar o evangelho a toda criatura, aí complementa com a sua grande ordenança, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, irmãos, é uma das maiores doutrinas do cristianismo, ou, por que não dizer, uma das mais importantes. E o batismo, quando nós falamos de batismo, a Bíblia ela fala sobre batismo de João Batista, batismo que era nas águas, mas o batismo nas águas, que era dividido nas abluções, que era toda aquela cerimônia de purificação do judaísmo. Depois vem o batismo de João Batista, que era um batismo para arrependimento de pecado, e o batismo dos apóstolos, que nós chamamos, que normalmente nós falamos batismo nas águas. Mas a Bíblia relata também alguns outros batismos, que é o batismo com o Espírito Santo. Paulo faz menção a um batismo dos mortos. Ele faz menção também ali em 1 Coríntios, batismo nas águas e nas nuvens. E a Bíblia faz alusão de um batismo espiritual, que não é o batismo com o Espírito Santo. Mas o que nós queremos tratar aqui, irmãos, esse assunto depois nós podemos tratar separadamente sobre cada batismo, é sobre a fórmula batismal. Porque alguém diz que os apóstolos eles batizavam apenas em nome de Jesus. Se nós assim crermos, nós vamos ter 2 problemas. Primeiro se nós cremos que a ordenança de Jesus foi batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como fórmula batismal das águas, se nós cremos dessa forma, então nós vamos ter um problema seríssimo, que é a desobediência dos apóstolos com relação à ordenança de Jesus. Observamos que Jesus ele usou o imperativo, ide. Então isso denota uma ordem. Então Jesus não estava dando opção, eles tinham que batizar daquela forma. E nós observamos que ele segue uma sequência. Primeiro prega seu evangelho e depois o batismo. Que esse batismo nas águas deu maior ênfase após a morte e ressurreição de Cristo, que tem o nosso batismo, o batismo dos apóstolos, tem esse significado de morte e ressurreição. Assim tem esse significado. Quando mergulha nas águas, morte e sepultamento, e quando retorna, ressurreição. E nós vemos esse esclarecimento bem claro no capítulo 6, os primeiros versículos ali de Romanos, do versículo 1 ao versículo 5. Então nós vamos ter esse problema. Então nós estamos atestando que os apóstolos eles desobedeceram a Cristo e passaram a criar outra fórmula batismal. O outro problema, irmãos, é que se os apóstolos eles batizavam realmente apenas em nome de Cristo, então o versículo 29 a qual lemos não é a fórmula batismal.
Então nós estamos com esse dilema, com este problema, a partir do momento que cremos que os apóstolos batizavam apenas em nome de Cristo ou em nome do Senhor. Então, irmãos, o que é que nós analisamos para resolver esse problema? Nós cremos piamente que o versículo 19, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi a fórmula batismal ordenada por Jesus Cristo. Então foi a ordem expressa, imperativa de Jesus de batizar. Então não tem como mudar. Os apóstolos não poderiam modificar esta fórmula. Então nós cremos dessa forma. Aí nos leva ao outro problema, como os apóstolos batizavam. Então nós lemos o versículo aqui de Atos dos Apóstolos, para a qual fala do batismo de Cornélio, ao qual Pedro realizou. Primeiro, irmãos, nós vamos ler aqui 2 versículos em Atos dos Apóstolos. Um é no capítulo 22, versículo 26, versículo 16, que diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E o outro versículo é no capítulo 8, versículo 37 de Atos dos Apóstolos, a qual também fala do batismo do eunuco de Candência, ali versículo 37, que diz assim: e diz Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse segundo versículo, irmão, que nós vemos no capítulo 8, versículo 37, ele não se encontra na maioria dos manuscritos. Se nós pegarmos a Bíblia atualizada, Almeida, ele vai estar entre conchete. Então, todo versículo que está entre conchete, ele não foi encontrado na maioria dos versículos. Mas isso não quer dizer que isso não realizavam. O que é que nos chama a atenção deste versículo, junto com o versículo do 16 do capítulo 22 de Atos, a qual fala do batismo de Paulo. Ali, irmãos, o que nos chama a atenção, e nós vamos ver em outras passagens, é que, primeiro ponto que nos chama a atenção, quando os apóstolos diziam, vai e seja batizado, ali não fala no ato do batismo, ele está ordenando, ele está expressando que aquela pessoa deveria ser batizada em nome de Jesus. Se estava sendo batizado, não estão dando a ordem para batizar, para utilizar aquela fórmula batismal apenas em nome de Jesus? Não. O que nós observamos aqui, conforme o versículo 16 que nós lemos, se os irmãos atentarem, vamos ler a última parte. E lava teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o fato de seja batizado no nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor, era a profissão de fé. Os irmãos deveriam confessar, ou seja, eles desciam a água, invocando o nome do Senhor Jesus. Ele era batizado, dizendo, eu creio no Senhor Jesus. Então, para eles descerem as águas, eles precisavam confessar que Jesus era o Senhor de suas vidas. E com aquele batismo, ele se assemelhava, ele ligava-se com Jesus Cristo, conforme nós vemos lá em Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 5, a qual Paulo dá aquele esclarecimento que diz que nós fomos ligados, unidos com Cristo no batismo da sua morte. E esse batismo nas águas simboliza a morte de Cristo e a nossa ligação com Cristo através do batismo. Então, meus queridos irmãos, a fórmula batismal é exatamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como toda a igreja evangélica, tradicional, conservadora, ela faz. E aqui, em nome de Jesus, era os discípulos que orientavam as pessoas para, quando batizar, o candidato, o batizando, ele confessar que Jesus era Senhor da sua vida. Era, como falamos, como uma profissão de fé. Amém, meus irmãos? Então, não era, os discípulos não mudaram a fórmula batismal de Jesus Cristo. Apenas eles pediam a confissão do candidato, a qual dizia que Jesus era o Senhor da sua vida. Então era aquela confissão, era uma profissão de fé. Amém? Então que Jesus permaneça nos ajudando, que Jesus derrame da sua graça, que Jesus derrame da sua bondade, que Jesus derrame da sua paz e da sua alegria sobre a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém?